De volta com a Ação Nacional, hoje eu converso com a médica infectologista Noeli Mioto sobre os vírus que circulam aí. Estamos falando sobre o coronavírus, que tem causado uma preocupação bem grande no mundo todo. Já são mais de 90 mil casos confirmados. A gente tem mais uma reportagem para falar sobre ele e continuar com a nossa conversa aqui. Vamos ver? O Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, tem sintomas similares a outros vírus respiratórios. Por isso, é preciso conhecer o protocolo correto para diagnosticar a doença. Segundo informações da Associação Médica Brasileira, a doença apresenta sintomas variados. Os mais comuns são tosse seca, febre, alguns pacientes também podem sentir dores no corpo, congestionamento nasal, inflamação na garganta ou diarreia. Em casos mais graves, surgem sintomas como síndrome respiratória aguda e insuficiência renal. Pacientes que já têm outras doenças, principalmente cardiovasculares, têm mais probabilidade de ter a versão mais crítica do Covid-19. Os sintomas, eles são semelhantes ao da gripe. Então, assim, o que pede para ser definido é o seguinte: a pessoa precisa trazer a questão clínica, então, febre, coriza, sintomas similares ao da gripe. Porém, ela precisa também ter o histórico de viagem recente para a China nos últimos 14 dias, ou então contato com uma pessoa suspeita, ou então contato com alguém confirmado, né, que tem o vírus confirmado em laboratório. A gente teve um caso de um moço que procurou a gente recentemente, que ele trabalha no aeroporto, e aí estava apresentando sinais clássicos, né, similares ao da gripe, porém, como ele trabalha com a questão da carga, não tem contato direto com pessoas, enfim, a gente acabou descartando porque não enquadra nessa questão epidemiológica. O medo dele foi que ele pudesse, que o sintoma que ele estava sentindo pudesse ser o do coronavírus, né, por trabalhar com recebimento de carga internacional. Mas a gente tem que sempre frisar que é o seguinte: lavando bem as mãos, né, não tendo contato das mãos com o rosto, com o nariz, com a boca, a pessoa não se contamina. Doutor, o caso desse rapaz que procurou o hospital é clássico de quem realmente fica com medo de ter o novo coronavírus. A gente teve carnaval recentemente aqui no Brasil, com uma circulação bem grande de turistas. Como é que as pessoas podem ter certeza de que não estão com o vírus, mesmo não tiveram contato com ninguém que veio da China, nem da Itália, que tem espalhado bastante o vírus, e de repente ela teve contato com turistas aí que vieram de fora nesse período do carnaval? É importante a definição do contato, né? O contato próximo é estar a pelo menos 2 metros de distância de uma pessoa, né, por um período prolongado, isso seriam horas, né? Em geral, a gente define como contato próximo quem mora em casa ou trabalha junto, enfim, né, teve por um período maior, né? Eu esbarrei em alguém que tem o coronavírus, dificilmente vai ter essa transmissão. Não basta só passar perto de uma pessoa. Exatamente, precisa desse contato mais aproximado mesmo, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? A outra questão é que todos os dias estão sendo atualizados os países nos quais está ocorrendo a transmissão, né? Então, inicialmente era a China e hoje são vários países europeus, Estados Unidos. Então, isso está sendo divulgado tanto pela mídia quanto no próprio site do Ministério. A gente pode verificar isso todo dia, né? Então, a pessoa tem que ter estado em um desses países ou ter tido contato com alguém que é uma suspeita ou é um confirmado. E essa questão da suspeita e da confirmação, né, a vigilância epidemiológica de cada município atua bastante ferrenhamente nisso, né? Então, os casos suspeitos ficam em quarentena, a vigilância orienta, você pode frequentar esses lugares, não pode frequentar tais lugares, em geral é quarentena domiciliar mesmo, né? Então, a chance de você esbarrar com alguém que tem uma suspeita de coronavírus andando na rua é muito pequena, porque essa pessoa vai estar em quarentena, né? Ela teve essas orientações. Né? Existe a chance de o vírus se espalhar muito rapidamente, como aconteceu na Itália, por exemplo? Existe, claro, sempre a chance, né, de espalhar, ainda mais em lugares turísticos, em lugares onde tem aglomerações de pessoas, e aí por isso o temor do carnaval, né, assim, né, dessa situação em que vem realmente muitos turistas, né, mas até por conta disso, né, a vigilância de todos os lugares, vigilância por parte do Ministério da Saúde tem sido muito intensa, né, nesse sentido, né, para identificar os casos e já fazer essa quarentena e estudar como que o vírus tem se comportado, e as medidas de prevenção, que são
também muito importantes. Quais são, então, doutora, as medidas de prevenção? Como já falado um pouco na reportagem, né, a higienização das mãos é uma das principais, né, isso pode ser feito com água e sabão comum ou com o uso do álcool gel também, né, o álcool gel tem a praticidade de não precisar da água da pia e ser bem mais rápido, né, então isso deve ser feito sempre que a pessoa tocar o rosto, ou tossir, ou tocar o nariz, antes e depois de se alimentar, antes e depois de usar o banheiro, por exemplo, né, então isso é uma medida que diminui muito a transmissão de N doenças e principalmente as respiratórias, né, cobrir o nariz e a boca quando for tossir, né, para que aquelas gotículas não se disseminem no ambiente, não fiquem depositadas ali, também é uma medida muito importante. E a questão do uso das máscaras, né, que hoje está na moda, né, a gente pode até dizer, elas são importantes quando a pessoa tem algum sintoma, né, então a pessoa que tem algum sintoma, né, está tossindo, está com coriza, ela vai precisar, né, sair fora da casa dela, frequentar algum lugar fechado, ela usa aquela máscara para evitar transmitir para outras pessoas, né, mas na medida do possível essa pessoa não deve trabalhar, não deve frequentar lugares fechados, ir à escola e etc, né. O uso da máscara por pessoas assintomáticas, né, que não tenham sintomas, não estejam sentindo nada, só está indicado por parte dos profissionais da saúde que forem atender uma pessoa com sintomas, né, então a gente não deve sair... Não adianta uma corrida à farmácia, comprar todas as máscaras que aparecerem ali pela frente. Com certeza não. É mais uma precaução de quem já tem sintoma, para não transmitir. Para não transmitir, ou de quem vai assistir, prestar assistência para uma pessoa que esteja com sintomas, e aí no serviço de saúde, né, então essa corrida louca pelas máscaras, com certeza não tem muito fundamento. E as medidas de precaução que você falou, álcool gel, lavar as mãos, servem para muitas doenças. Deveria ser uma prática corriqueira no ano todo, não só agora nesse caso de doença do coronavírus, ou como a gente viu há alguns anos, a gripe H1N1, que todo mundo fica com medo. Deveria acontecer o ano todo. Com certeza, né? A gente acha que pode sempre pegar essas oportunidades, né? Esses surtos, essas situações, né, de muito medo, para lembrar e conscientizar dessas medidas importantes, né? Higienizar sempre as mãos previne as doenças respiratórias e previne outras doenças, né? Doenças por bactérias, diarreia, enfim, né? Isso são medidas importantes, né? Que devem ser adotadas o ano inteiro como uma prática, né? Então, pode ser uma oportunidade para a gente reimplantar isso, né? Quem está com medo ainda do Covid-19, do coronavírus, em que momento essa pessoa deve procurar um hospital suspeitando da doença? Com relação ao coronavírus especificamente, né, tem dentro os critérios, né, estabelecidos que ela tem que ter viajado para algum lugar e tem que ou ter tido contato com algum caso confirmado suspeito, né? Fora dessa situação, ela a princípio não tem chance até o momento de ter a doença, né, do coronavírus. Agora, independentemente disso, uma pessoa que tem sintomas respiratórios, né, então tosse, dor de garganta, espirro, dor no peito, febre, ela deve procurar o serviço sempre que ela tiver algum sinal de alarme, né? Que aí, em geral, é dificuldade para respirar, um cansaço muito intenso, febre muito alta que não passa com antitérmico, porque aí é importante a avaliação médica, inclusive para o diagnóstico diferencial de outras doenças, como pneumonia bacteriana, por exemplo. Que é perigosa, né? Também. Que é perigosa também. O coronavírus é perigoso para gestantes, doutora? Na realidade, sim, ele pode ser perigoso para qualquer pessoa, né? Mas para gestantes já tem, né, principalmente dos casos da China, notificação de transmissão para neonatos, né? Então, para bebês que acabaram de nascer, então possivelmente transmissão pelas mães, e a gente ainda não sabe como isso se dá, né? Então, para gestante, sim, ela sempre é uma pessoa mais vulnerável, né? Inclusive também para o influenza, entra como um grupo de risco, até porque ela está carregando um outro ser, né, que pode vir a nascer próximo e pode adquirir a doença também. Agora você falou sobre pneumonia bacteriana, que é perigosa também, causa mortes também. Existe uma diferença aí entre doenças virais e bacterianas? Tem alguma que é mais perigosa do que a outra, que é mais difícil de cuidar do que a outra? É difícil sempre dizer perigoso porque muitas vezes depende do paciente em si, né? Um paciente, por exemplo, uma gripe por influenza numa pessoa saudável pode ser uma doença até sem sintomas ou com poucos sintomas, numa pessoa imunossuprimida pode causar uma doença grave, né? Mas a pneumonia bacteriana sempre requer o tratamento com antibióticos, né? Então essa é a diferença, né? Então a pessoa precisa receber antibióticos, seja ele por comprimido, seja ele na veia. Então é uma situação
população que precisa do diagnóstico do médico para ocorrer essa terapêutica adequada, né? A doença por vírus pode ter o tratamento específico, como o caso da influenza, mas muitas vezes o tratamento é apenas dos sintomas. Agora, doutora, nosso programa é sobre vírus. Falamos sobre as gestantes aí no caso do coronavírus, que é um grupo de risco, tem que tomar cuidado. No ano passado, falou-se muito aqui no Brasil sobre a Zika e o quanto ela afetava as crianças, os fetos principalmente. E parece que esse ano no verão a gente esqueceu um pouco da Zika, da chikungunya e da dengue, que são doenças virais também. Nós devemos nos preocupar com elas ou é a hora do coronavírus? Com certeza nós devemos nos preocupar com elas, né? Com o coronavírus, claro, mas elas são doenças que já estão muito mais estabelecidas e infelizmente endêmicas, né? No nosso país acontecem todo ano e tem esse período de sazonalidade que é justamente no verão, onde chove mais e a transmissão através do mosquito fica mais frequente, né? Então, sim, temos que tomar bastante cuidado, tanto com medidas de prevenção, quanto com educação da população quanto aos sintomas mesmo e situações de quando elas têm que procurar atendimento médico, né, na suspeita dessas doenças. Com certeza são doenças que infelizmente não sumiram e a gente tem que prestar atenção. E por que são doenças que circulam? Aqui no Brasil, a dengue, ela circula há muitos anos, agora mais recentemente falamos de Zika e chikungunya também. Por que elas circulam repetidamente no país? A gente não cria imunidade? Na verdade, para o vírus do dengue, a gente tem 4 tipos, né, sabidamente circulantes. Então, uma vez que você teve contato com o tipo 1, por exemplo, você não vai ter ele novamente, mas você ainda pode pegar outras 3 vezes, né? Então, você cria imunidade para aquele tipo do vírus, mas tem outros tipos circulando. E é uma questão que, claro, ela circula muito mais no verão, quando a transmissibilidade pelo mosquito é muito mais provável, mas no inverno continua tendo mosquito, né? Continua transmitindo numa frequência muito menor, claro, mas no verão essas doenças aumentam, né, o número de casos diagnosticados de uma forma muito importante, né, e é por isso os cuidados, né, para que não tenham ovas do mosquito em casa, para que não tenha essa transmissão, e até por isso que os agentes de saúde fazem visitas domiciliares, visitam os lugares que têm maior frequência da doença. E que tem que se tomar cuidado todo ano e o ano inteiro também, Com não certeza. deixar água parada, Sim. né, evitar aí os criadouros, caixa d'água aberta, os pneus que ficam por aí, porque são vírus que a gente esquece de falar quando surge uma novidade, digamos assim, né? Como o coronavírus, mas que são doenças que matam ou que podem causar doenças graves nas crianças, por exemplo. Sim, podem causar doenças graves em todo mundo e as crianças são sempre, né, uma população mais vulnerável, né? E acho que é importante a gente dizer que além da questão do criadouro dos mosquitos, também tem uma forma de prevenção dessas doenças transmitidas por mosquitos, que é o uso de repelente, né? Que é muito importante para evitar ser picado pelo mosquito e aí adquirir qualquer doença que possa ser transmitida dessa forma. Criar o hábito de usar repelente diariamente. Sim, exatamente, né? A gente lembra muito de orientar gestantes, né? Por conta do risco de transmissão vertical, do Zika, mas na verdade é uma medida que pode ser adotada por qualquer pessoa. Crianças, bebês também podem usar repelente? Podem, mas para os bebês tem cuidados especiais, então tem marcas específicas a partir de uma certa idade, né? Em geral a partir dos 6 meses, então é importante conversar com o pediatra, com o dermatologista, de qual é a melhor terapêutica nesses casos. Nesses né? casos. É importante cuidar do coronavírus, mas é importante também a gente não esquecer desses outros vírus que podem ser bem perigosos para nós aqui no Brasil. Vamos para mais um intervalo, daqui a pouquinho a Ação Nacional está de volta.